Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o presidente Donald Trump fez uma declaração de apoio ao presidente Bolsonaro, comentando sobre a perseguição que ele vem sofrendo. Isso caiu como uma bomba na imprensa petista, que tinha certeza de que ele não ajudaria o capitão. Tem muita coisa para mostrar hoje. Eu nunca vi os militantes da Globo sangrando tanto. Além deles, Lula e Gleisi também sentiram o golpe. O único que foi honesto e reconheceu que isso foi algo gigantesco foi o Guga Chakra. Vou começar mostrando a declaração do Trump na leitura da Daniela, que estava toda atrapalhada com a notícia. Além disso, percebemos hoje que o inglês dela é péssimo. Tem notícia importante chegando para o campo de Jair Messias Bolsonaro. Um gesto que o ex-presidente ansiava muito, há muito tempo, foi feito. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles estão fazendo nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, tá? Dizendo aqui, né? Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. O Donald Trump diz o seguinte: eu conheci Bolsonaro, ele é um líder forte que realmente amava o seu país. Além disso, era um negociador muito duro, ele diz aqui, né, nas questões tarifárias. A eleição dele foi muito próxima, no sentido de foi muito disputada, né? A eleição que Bolsonaro perdeu, né? A eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas, o que não é fato, gente, todas as pesquisas. Segue aqui o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, né, o que está acontecendo não é nada além de perseguição política, ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Ele disse: aconteceu comigo por 10 vezes e agora o país está... Perdão, gente, desculpa, o quê? Aconteceu comigo 10 vezes mais, obrigada. E aqui ele diz ainda que as pessoas do país estão vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, que o único julgamento que deveria estar acontecendo com o Bolsonaro é o julgamento dos votos, chamado eleição. Leave Bolsonaro alone, deixem Bolsonaro em paz. Antes de mostrar todo o choro dos jornalistas petistas, eu gostaria de exibir o comentário honesto do Guga Chakra, que afirmou que o que aconteceu foi algo gigantesco para a direita brasileira. Também quero destacar a apuração da Júlia do Ailib, que, contrariando os colegas de emissora, disse que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo tiveram participação fundamental nesse apoio. É um projeto de longo prazo, como você citou, do Paulo Figueiredo, do deputado Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos, também de buscar apoio dentro do Partido Republicano em relação ao presidente Jair Bolsonaro, e não só ele, mas também os processos envolvendo o próprio Paulo Figueiredo e outras pessoas aqui nos Estados Unidos que estão no Supremo Tribunal Federal. Eles conseguiram esse primeiro passo, que é muito importante para eles, de conseguir uma declaração, é a declaração do presidente dos Estados Unidos da América. Isso é gigantesco em qualquer circunstância, não dá para diminuir o impacto de uma declaração do Trump. Claro que tem todas as circunstâncias do Trump, da figura dele, tudo que é bastante controvérsia, mas ele é o presidente dos Estados Unidos. O Bolsonaro recebeu um amparo público do presidente americano, mas o objetivo é maior. O objetivo é chegar a talvez sanções contra figuras
especialmente o ministro Alexandre de Moraes. Chama atenção que no texto do Trump ele não menciona o Lula, aliás, ele nunca menciona o Lula, isso é algo que sempre me chamou a atenção, ele não fala do Lula, nunca. E tampouco menciona o ministro Alexandre de Moraes, mas ele fica numa defesa forte do presidente Bolsonaro. Então, não é que o Trump tem uma grande defesa pela democracia, o principal líder opositor da Turquia está na cadeia há meses e não cometeu nada, não cometeu nenhum crime, que é o prefeito de Istambul. Mas, no caso do Bolsonaro, ele claramente demonstra que é um aliado dele e deu todo o apoio possível. Não sei se o Joel e o Otávio concordam comigo, mas eu achei gigantesca essa manifestação, de um peso muito forte. Uma apuração que eu fiz sobre essa articulação feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro e também pelo jornalista Paulo Figueiredo. Os dois atuaram nos Estados Unidos para conseguir essa declaração do presidente americano. Guga tem um pouco de informação sobre isso também. Dividindo, eles tiveram contato com cerca de 40 deputados, pouco mais de 40 parlamentares, na verdade, antes mesmo da posse de Trump e depois da posse de Trump. Entre eles, Guga, Chris Smith, de Nova Jersey, Maria Salazar, da Flórida, Rich McCormick, da Geórgia, e Mike Lee, senador por Utah. Fizeram articulação junto com esses parlamentares, levaram uma quantidade de documento lá que eles achavam que era relevante, entre os quais decisões de Alexandre de Moraes, 2 depoimentos de pessoas que estão sigilosas ainda, que não se sabe de onde são, mais matérias da imprensa brasileira e imprensa internacional, fizeram um dossiê e foram levando esse dossiê e também tiveram contato até chegar à Casa Branca com o National Security Council, o Departamento de Estado, a espécie de AGU da Casa Branca, que é White House Council, e também o Departamento de Comércio e o Treasury por causa das sanções, né? Além disso, eles tinham a expectativa, de acordo com o que eu apurei, que a Casa Branca, leia-se Trump, fosse se manifestar sobre o caso de Bolsonaro na semana em que houve o ataque de Israel ao Irã, que foi a semana em que eles foram à Casa Branca. Só que aí, em razão da situação do momento, não teve. Depois teve um embate entre Musk e o próprio Trump, que eles achavam que viria em seguida a manifestação, o embate também postergou. E, por fim, a expectativa era que na semana passada tivesse uma manifestação do governo americano e tinha a tal da Big Beautiful Bill, que era a proposta de Trump para ser negociada, também postergou. O que acabou saindo nessa segunda-feira, essa manifestação por fim de Trump, o que eu quero dizer com essa apuração é que já era esperada para antes, não tem uma relação direta com o BRICS, apesar do presidente americano ter se manifestado a respeito, sobre o encontro que acontece no Brasil, mas a manifestação dele sobre o caso Bolsonaro era esperada para antes e acabou saindo, então, agora. Agora vem a parte lamentável do vídeo. A declaração do presidente Trump caiu como uma bomba, tanto no desgoverno quanto na emissora do Amor. Vou colocar na sequência as reações do Lula, da Gleice, do Valdo Cruz e principalmente do jornalista Arthur da Pieve, que soltou todo o seu ódio guardado contra o presidente Bolsonaro. Ele chega até a negar que Bolsonaro é líder nas pesquisas para a presidência. Sintetizando é o seguinte, o Bolsonaro é o Trump que deu errado, né? O que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos deu certo, por conta do devido processo legal dele. É inacreditável que a gente tenha visto aquilo que a gente viu no Capitólio e não ter consequência nenhuma para aquele que claramente incentivou. Teve morte, a invasão foi... sem consequência nenhuma por um sujeito que claramente incentivou aquela invasão do Capitólio. Mas aí, por uma questão legal, não se comprovou uma ordem direta para invadir o Capitólio, e aí não estabelece causa e efeito, enfim, uma questão judicial lá deles, que cabe a eles também aceitar ou não aceitar. A lei deles vale para lá. Então, o Bolsonaro é o Trump que deu errado. Ele tentou fazer exatamente a mesma coisa, é muito parecido. Eu me lembro, inclusive, de conversar com pessoas dizendo assim, temos que tomar cuidado para no Brasil não acontecer a mesma coisa que estava acontecendo no Capitólio, que parecia uma distopia quando a gente viu aquilo sendo transmitido. E aí agora vem tentando, depois de longamente aguardado, como vocês lembraram, tentando tomar a defesa do Bolsonaro ali. E como é Trump,
além de todos os exageros, toda mentira, além de afronta à soberania, decisões judiciais, tem no meio do pronunciamento uma fake news. Lidera as pesquisas. Qual pesquisa? Onde o Bolsonaro lidera? Qual é a pesquisa que o Bolsonaro lidera? Ele fala como se fosse clarividente que o Bolsonaro fosse líder. Não é líder de pesquisa, isso não existe. Né? Então ele manda essa para tentar parecer ali que é um sujeito perseguido. Na verdade, não faz nenhum sentido. Ele está defendendo alguém que tem afinidades ideológicas, e a nota do Bolsonaro repete a subserviência que o Bolsonaro mostrou ao Trump em todo o mandato. É bom lembrar que numa visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, ele mete um I love you so no meio da conversa ali. Aí agradecer ao Trump por existir é um outro verso da mesma canção de amor. Eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, eu tenho coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Vou passar para a próxima. Institucionais do governo Luiz Inácio Lula da Silva, Gleisi Hoffmann, reagiu à postagem feita agora há pouco por Donald Trump em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Gleisi escreveu o seguinte: Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ela está falando de Bolsonaro, né, responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado democrático de direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar dos seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e do judiciário. Está aí a resposta do governo. Conversei, logo depois que saiu essa informação, com alguns ministros supremos. Qual que é a posição deles? É a posição seguinte: não vamos responder a essa provocação de Donald Trump, mesmo porque ele não cita o nome Supremo, mas sabemos que ele quis mandar de recado exatamente para os ministros da Suprema Corte Brasileira. Na avaliação desses ministros, responder seria fazer exatamente o que Trump deseja, né? Que tenha repercussão uma fala dele. Na avaliação desses magistrados, o presidente americano vive de fazer esse tipo de provocação e buscar com isso aumentar a sua influência no mundo. O melhor a se fazer neste momento, segundo esses ministros, é simplesmente não responder. Agora, sobre o conteúdo da mensagem, ali reservadamente, esses ministros dizem o seguinte: o que ele está querendo que a gente faça aqui é o que ele fez lá, né? Perdoando, porque lá as pessoas foram condenadas lá pela invasão do Capitólio, houve até morte, era uma tentativa de evitar a posse de Joe Biden, e as pessoas foram condenadas. Depois que ele assumiu, ele perdoou a todos que participaram daquela baderna, daquela confusão que aconteceu em Washington. Aqui no Brasil, os ministros estão destacando, está seguindo o curso da justiça. Todos os brasileiros assistiram o que aconteceu aqui no país. Toda uma tentativa de tramar contra o nosso sistema eleitoral, contra o nosso Estado Democrático de Direito. E o que está no Supremo é o julgamento do que aconteceu. Se Bolsonaro for inocente, vai ser inocentado. Se ele for culpado, ele vai ser condenado. E eles dizem que simples assim, que deve ser seguido o rito da democracia brasileira, o rito onde o judiciário tem de ser respeitado, o executivo e o legislativo, e não você impor atropelos ali por parte de um presidente. A avaliação é que Trump quer ali aplausos. E um ministro falou, inclusive, o seguinte: se alguém aqui no Brasil estivesse se intrometendo na política interna dos Estados Unidos, com certeza Trump estaria agora urrando nas suas redes sociais contra o Brasil. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança.
Eu queria comentar sobre a hipocrisia do presidente corrupto descondenado, que disse que Trump deveria cuidar do seu país e não se meter no dos outros, mas que na semana passada estava pedindo a soltura da ex-presidente da Argentina, presa por corrupção. Sem falar na ex-primeira-dama do Peru, que ele mandou buscar com o avião da FAB. Deve ser frustrante para o corrupto perceber que é um anão diplomático. O encontro dos países integrantes dos BRICS foi um fracasso. Pela primeira vez desde sua criação, o presidente chinês não compareceu, além de países como Rússia, Egito e Irã. Ele comprou briga com os Estados Unidos apostando nessa nova ordem e já está sendo abandonado. O que vocês acham, pessoal? Será que no futuro conseguiremos resgatar a imagem do Brasil que o descondenado vem jogando na lama? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.